Bom dia, irmãos. Hoje, dia 14 de junho de 2020, estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical aqui na Igreja Bíblica de Cruz, através da internet, pelo nosso canal no YouTube, agora também sendo replicado pela página do Facebook. Você possa estar louvando juntamente com a gente nesse momento. Aproveite, pegue sua Bíblia, pegue seu livrinho de coro, seu canto cristão e venha acompanhar conosco os nossos cânticos nesse momento de louvar o nosso Deus. Vamos começar com o nosso louvor, com o corinho 190, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Muito bem, vamos continuar com o cântico Bendito Cordeiro, seja bendito o Cordeiro, 123 no canto cristão e 163 no seu livrinho de coro. Vamos cantar a primeira e a última estrofe. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus os estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a Ti confessarmos e seguirmos na Tua luz, Tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Se é de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o Teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se
nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Vamos nesse momento abrir nossas Bíblias. Vamos continuar a nossa leitura no livro de Jeremias. O irmão Fábio fez o início na semana passada, ele leu até o versículo 16, e vamos continuar hoje, nesse domingo, a partir do versículo 17. Jeremias 4, 17 até o versículo 31. Assim diz a palavra do nosso Senhor: como os guardas de um campo, eles cercam Jerusalém, porque ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. O teu proceder e as tuas obras fizeram vir sobre ti estas coisas. A tua calamidade, que é amarga, atinge até o próprio coração. Ah, meu coração, eu me contorço em dores. Ó, as paredes do meu coração se agita, não posso calar-me, porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra. Golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda já está destruída. De súbito foram destruídas as minhas tendas, no momento as suas lonas. Até quando terei de ver a bandeira, terei de ouvir a voz da trombeta? Deveras, o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor: toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Por isso a terra pranteará, e os céus acima se enegrecerão, porque falei, resolvi, e não me arrependo, nem me retrato. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, fogem todas as cidades, entram pelas selvas e sobem pelos penhascos, todas as cidades ficam desamparadas, e já ninguém habita nelas. Agora, pois, ó assolada, porque fazes assim, e te vestes de escarlata, e te adornas com enfeites de ouro, e alargas os olhos com pinturas, se debalde te fazes bela. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Pois ouço uma voz como de parturiente, uma angústia como da primípara em suas dores. A voz da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos, dizendo: ai de mim agora, porque a minha alma desfalece por causa dos assassinos. Amém. Vamos continuar com o louvor no cantor cristão 135 e 257 no livrinho de coros. 135 no cantor cristão e 257 no livrinho de coro. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém.
ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz, tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fluir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Pois bem, agora vamos até a casa dos irmãos Fábio e irmã Sueli. Vamos assistir o devocional de hoje, dia 14 de junho. Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais um devocional, hoje dia 14 de junho de 2020. Leitura bíblica em Neemias, capítulo 4, versículo 1, versículo de 1 ao 6. A defesa contra os adversários. Tendo Sabalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma esposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o meu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos um muro, e todo o muro se fechou, até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Acalmando a crítica. Participe de uma equipe que realizava um evento anual durante 11 meses. Revemos detalhes, escolhemos data, local, fixamos o valor do ingresso. Selecionamos desde vendedores de alimentos a técnicos de som. Com a proximidade do evento, respondemos às perguntas da comunidade e damos orientações. Depois coletamos opiniões, algumas boas, outras difíceis de ouvir. Recebemos elogios e reclamações. As reações negativas podem ser desanimadoras e, às vezes, nos tentam a desistir. Neemias também recebeu críticas durante a reconstrução dos muros de Jerusalém. Zombaram dele e de sua equipe, dizendo: Basta uma raposa subir lá, e esse muro de pedra desaba. A reação dele às críticas ajuda-me a lidar com minha situação. Em vez de
ele sentisse abatido ou refutar os comentários, orou a Deus. Em vez de rebater as críticas, buscou a Deus, não lhes respondendo diretamente, mas pediu a Deus que o visse como o seu povo estava sendo tratado e o defendesse. Após confiar suas preocupações a Deus, eles continuaram a reconstruir o muro com entusiasmo. Podemos aprender com Neemias a não nos distrairmos com as críticas ao nosso trabalho, ao sermos criticados ou ridicularizados. Em vez de reagirmos com mágoa ou raiva, peçamos a Deus que nos defenda do desânimo, de modo a continuarmos a trabalhar com entusiasmo. Amém. Oremos. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa manhã, onde se renovam as tuas misericórdias em nossas vidas. Obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que distantes, devido a esta fase que estamos passando. E quero aqui te pedir que não venhamos a desanimar diante dessa situação, que possamos buscar orientação em Ti, para que possamos permanecer firmes na nossa caminhada contigo. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado por nossas vidas. Obrigado porque por cada dia o Senhor está conosco todos os dias, nos guardando de todo mal, perigo e tentação. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E não permita, ó Deus, que venhamos desanimar diante das dificuldades. Pois a Tua palavra mesmo diz: nesse mundo passarei por aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que possamos sempre ter em mente essas palavras, para que jamais venhamos a desanimar. Eu te oro e te agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, irmão Fábio, irmã Sueli. Vamos continuar louvando o nosso Deus com o hino do cantor cristão 139, Dia do Senhor. A semana já passou, o Senhor guiou-nos bem, o seu povo se lembrou que reunido bênçãos tem. É dos 7 o dia melhor, de descanso e de louvor. Vimos te pedir perdão, ó amado Redentor. Mostra tua compaixão, nossas culpas tira e a dor. Dá-nos hoje a tua paz, bênção que nos satisfaz. Desejamos te louvar, tua graça que senti nesse culto reforçar. Esperanças do porvir, paz e glória lá dos céus. Manifesta já, ó Deus, o Evangelho tem poder para o crente consolar, para o vício seu vencer, todo mal abandonar. Que hoje dê a pregação, gozo e paz ao coração. Pois bem, vamos nesse momento encerrar nossa participação num momento de louvor com o hino 202 no canto cristão, Jesus tem o poder, e 267 no livrinho de coro, Jesus tem o poder.
Jesus tem o poder de as culpas perdoar. A quem arrependido a Deus confessa e confessar. Jesus tem o poder, ó graças ao Senhor, de dar completa absolvição ao pobre pecador. Se Cristo tem poder, onipotente é, por esse seu poder merece a nossa fé. Se Cristo tem poder, só nele confiai, perante o seu poder humildes adorai. Jesus tem o poder real de converter o mais rebelde pecador, tornando um novo ser. Jesus tem o poder de sempre nos guardar e assim poder arrebatar. Se Cristo tem poder, onipotente é, por esse seu poder merece a nossa fé. Se Cristo tem poder, só nele confiai, perante o seu poder humildes adorai. Pois bem, encerramos esse momento, a nossa participação com o momento de louvor. Vamos ouvir agora a mensagem com o pastor João Marcos, gravada em Aranaú. Um bom dia a todos. Bom dia, meus irmãos. Nós já entoamos louvores ao nosso Deus, já o louvamos, você em casa, né? Os irmãos na igreja, no prédio da igreja, e toda a igreja, graças a Deus, louvando ao Senhor, cada um na sua casa. Agora nós vamos estudar um pouco da Palavra de Deus, vamos dar continuidade a uma série de estudos que começamos sobre julgamentos. Nós já vimos a primeira lição que falou sobre um tipo de julgamento proibido, que é proibido julgar com atitude interna de superioridade pessoal. Nessa série nós veremos 4 tipos de julgamentos proibidos e depois 4 tipos de julgamentos permitidos pela Palavra de Deus. Como disse, nós já vimos o primeiro, na primeira lição, que é proibido julgar com atitude interna de superioridade pessoal. Esse é um erro que cometemos muitas vezes, infelizmente, quando nós queremos corrigir os nossos irmãos. Não que seja errado fazer correções, mas o que é errado é eu corrigir com a intenção de que eu sou melhor, de que eu sou mais santo, de que eu sou superior àquele irmão. Hoje nós veremos o segundo tipo de julgamento proibido descrito na Palavra de Deus, que é proibido julgar desígnios do coração, aquilo que é interno, intenções do coração. Convido os irmãos a acompanharem comigo a passagem da Palavra de Deus lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 até o 5. Abra sua Bíblia, acompanhe, vamos meditar nestes versículos. 1 Coríntios 4, versículos 1 a 5, diz assim a palavra de Deus: Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá seu louvor da parte de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos pela oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra mais uma vez. Ajuda-nos a compreendê-la
e nessa compreensão o Senhor nos possibilite a te honrar e te glorificar. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pelo contexto, por esta passagem e analisando o contexto, nós podemos ver em textos anteriores que haviam divisões lá na igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja, vamos combinar, um pouquinho problemática. Haviam divisões, tinha lá pessoas crentes lá que diziam ser de Paulo, outros diziam ser de Pedro, outros diziam ser de Apolo, e tinha até o grupo de Cristo lá também, né? Paulo estava sendo duramente criticado pelos falsos mestres. Isso era muito recorrente, onde Paulo andava, ele recebia críticas dos falsos mestres. O próprio apostolado dele sendo colocado em dúvida. E Paulo, mais à frente, se defende aqui nesta epístola, lá no capítulo 9. E por esse contexto, nós podemos ver que aqueles irmãos estavam julgando não apenas ações visíveis do apóstolo, mas estavam julgando, estavam indo muito mais longe, indo muito mais além. Eles estavam julgando propósitos e intenções do coração de Paulo. E esse trecho pode até aparentar uma certa arrogância do apóstolo em desprezar o ser julgado pelos irmãos ou ser julgado por tribunal humano. Mas não é bem assim. Na verdade, Paulo insiste com eles, você viu aí, para que eles pensem neles, ministros. Esse contexto está falando de ministros, né? Você pode ver no capítulo anterior, ele está falando da responsabilidade dos que ensinam. Aqui ele vai falar dos pregadores responsáveis a Deus. Paulo insiste com aqueles irmãos que eles pensassem neles, ministros, apóstolos, com duas imagens em mente. Estas duas imagens estão aqui no versículo 1, que são dispenseiros dos mistérios de Deus. Não, primeiramente, ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Então, Paulo queria que eles pensassem neles, pregadores, apóstolos, com essas duas imagens em mente. Ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Olha, irmãos, parecem palavras, parecem títulos, cargos elevadíssimos, né? Ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. A nossa carne, os nossos anseios normalmente são em busca de posições elevadas, né? E isso aqui, esses títulos, parecem sugerir posições muito elevadas, né? Mas olha só, ministros de Cristo, como está descrito no original, essa palavra que foi traduzida por ministros de Cristo, se refere a servo, escravo, e se refere mais exatamente àquele escravo que ficava lá no fundo do barco remando. Você sabe que no passado existiam alguns barcos de guerra que eram conduzidos, além das velas em cima, eles eram conduzidos por remos de fileiras de escravos que ficavam lá embaixo remando com todas as suas forças. Então, essa expressão servia para identificar um escravo daqueles, um escravo que remava no fundo de um barco. E dispenseiros dos mistérios de Deus, né? Que expressão bonita. Na verdade, é um mordomo, que também é uma expressão bonita, mas é um criado que ficava a cargo da casa, né? Da administração da casa, para organizar todas as coisas. E o que nós tiramos como conclusão aqui é que qualquer que seja a posição de um homem dentro da igreja, qualquer que seja o poder que ele ostente, qualquer que seja o seu grau de prestígio, ele continua sendo um servo de Cristo. Ele nunca vai passar disso. Essa é a posição mais alta que nós podemos alcançar na obra de Deus. É a posição de um servo de Cristo. E isso é um privilégio grandioso. O apóstolo Paulo ostentava, no bom sentido, esse título de escravo,
de servo de Cristo. Isso deve ser uma lição importante para nós aplicarmos na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso serviço para Cristo. No versículo 2, Paulo tinha em mente o juízo de Deus. Ele diz no versículo 2, ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Os dispenseiros, o dispenseiro ele deve ser uma pessoa em quem se possa confiar. Claro, ninguém vai colocar a cargo toda a sua casa nas mãos de uma pessoa que você não confia. Então, o dispenseiro tem que ser alguém confiável, que seja encontrado fiel. Nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. E Paulo fala aqui adiante de 3 juízos que todo homem enfrenta. Esses 3 juízos que ele vai citar no restante da passagem são, o primeiro deles é o juízo dos que o rodeiam, dos que nos rodeiam, né? O juízo dos que nos rodeiam, o primeiro. O segundo, o juízo de si mesmo, o juízo que nós fazemos de nós mesmos. E o terceiro, o juízo de Deus. Então, o juízo dos que o rodeiam. Neste caso, Paulo diz que para ele isso não é nada. Ele não se importa com isso. Não interessa para ele esse tipo de juízo dos que o rodeiam. Será que ele está desprezando os irmãos por isso? Não, não é que ele esteja desprezando, porque como você já viu no versículo 1, ele reconhece a importância de ser considerado pelos outros com aquelas 2 expressões, né, que ele cita, como ministro de Cristo e como dispenseiro dos mistérios de Deus. Ele considera importante ser considerado pelos irmãos com estas 2 coisas. E no versículo 2, nós vimos que ele lutava intensamente para ser fiel, como qualquer dispenseiro deve ser. Então, ele dava importância ao que os outros pensavam, sim, mas nesse contexto aqui, em que ele está falando, o resumo de tudo isso, né, em suma, até onde lhe era possível, ele tinha a convicção de que estava tendo o melhor comportamento possível perante todos. Ele tinha esta convicção, por isso ele não estava preocupado, não interessava muito a ele o que os outros pensavam em termos de julgar suas intenções. E se mesmo com todo esse cuidado que o apóstolo tinha, se mesmo assim ainda fosse julgado nas suas intenções pelos irmãos ou por alguém, ele não podia fazer nada. É isso que ele está dizendo. Não há o que eu possa fazer. Se mesmo eu procurando manter uma vida exemplar, ainda assim sou julgado nas minhas intenções, o que eu posso fazer? Não é? Então esse é ele está falando aqui do juízo do que os rodeiam. Esse é o primeiro tipo de juízo que Paulo tinha em mente aqui. O segundo é o juízo de si mesmo. Está no versículo 3, a parte final do versículo 3 e versículo 4, onde ele diz: todavia a mim muito pouco me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Quando ele diz, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me arguei a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado. Olha, irmãos, esse tipo de julgamento, Paulo está dizendo que também não interessa a ele. Paulo sabia muito bem que a nossa opinião sobre nós mesmos, ela muitas vezes ela é influenciada por algumas coisinhas, né, que tem no nosso coração, tipo estima própria, autoestima. Eu sempre vou suavizar as coisas erradas ao meu respeito, né? O julgamento que eu faço de mim mesmo, ele sempre recebe uma influência da minha autoestima. Ele sempre recebe uma influência do meu orgulho
da defesa do meu eu, do meu ego, que normalmente quer tomar a frente de tudo, e a vaidade que impera no meu e no seu coração. Então, o julgamento que nós fazemos de nós mesmos, ele é normalmente influenciado por estas coisas. Por isso, Paulo está dizendo que isso também não interessa a ele. O terceiro tipo de juízo, sim, esse é o tipo de juízo que interessa ao apóstolo, que é o juízo de Deus. O versículo 5 ele diz: portanto, finalzinho do versículo 4 diz: pois quem me julga é o Senhor. E o versículo 5: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, irmãos, aqui no versículo 5 está a chave da passagem, quando ele deixa mais claro ainda que ele está falando de julgamento, não de ações externas, mas de propósitos, de intenções do coração. Quando ele diz: nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. Observe esta expressão: nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. Esse nada é absoluto, ele se refere a todas as coisas. Ninguém pode julgar nada até Cristo voltar? É claro que não. Essa expressão não é absoluta. Ele fala aqui de um tipo de julgamento específico, né, que somente o Senhor Jesus poderia fazer. Ele está falando de coisas ocultas das trevas, ele está falando de desígnios do coração. Só Deus conhece as circunstâncias, só Deus pode trazer à luz o que está oculto, só Deus conhece as motivações dos nossos corações, só Deus conhece as motivações do homem. O homem vê a ação, né? Mas Deus vê a intenção por trás. As ações que parecem nobres para nós, muitas vezes elas podem ser realizadas por motivos egoístas, por motivos indignos e vice-versa. Ações que não parecem tão nobres, que não parecem tão elevadas, elas podem ser realizadas pelos motivos mais nobres, por motivos que engrandecem e glorificam ao nosso Deus. Portanto, é impossível para nós julgarmos ações, aliás, julgarmos intenções que vêm do coração, julgarmos coisas ocultas que nós não estamos vendo. Então, impossível para nós fazer um julgamento correto destas coisas. E é evidente aqui que os coríntios estavam julgando desígnios do coração, né, dos corações, não apenas de Paulo, mas também dos outros ministros e uns dos outros também. Entre si eles estavam fazendo esses julgamentos. E nós? Como é que nós estamos? Como é que eu e você estamos neste sentido? Será que não temos também este costume de fazer estes tipos de julgamentos? Julgar intenções dos corações dos outros? Isso é inadmissível, pois cabe somente a Deus fazer esse tipo de julgamento. Somente o Senhor pode fazer este tipo de julgamento. E olha, Cristo fará. Quando chegar a hora certa, Ele vai fazer sim. E isso deve também nos pesar no coração. Porque quando Cristo vier, Ele vai julgar os pensamentos e propósitos. O coração vai trazer à luz as coisas que estão nas trevas. E Ele também vai julgar o meu coração, que gosta de julgar intenções ocultas dos corações dos outros. Vamos ver algumas passagens, vou só apenas citar aqui algumas passagens sobre o poder exclusivo de Deus. Esse é um poder que só Deus tem. Ele não comunicou este atributo a ninguém, a nenhum ser humano.
Somente Deus tem o poder exclusivo para conhecer corações. Um salmo bem conhecido, Salmo 139, versículos 1 a 4, talvez você saiba decorado. Lá diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. E aí o salmo prossegue, é um salmo belíssimo. Ele diz: antes de eu falar, ainda a palavra não me chegou à língua, tu, Senhor, já a conheces toda, tu me cercas por trás e por diante, não tem para onde eu me esconder, não há nada que possa ser oculto ao Senhor. É um salmo maravilhoso que fala deste poder exclusivo de Deus de conhecer os corações. Primeira Crônicas 28, versículo 9, diz: porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios dos pensamentos. É o Senhor, somente Ele, quem faz isso. Vamos ler Jeremias 17, que também é um texto conhecido, Fala sobre o nosso coração. Jeremias 17, versículos 9 e 10. Diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O Senhor, somente Ele, em resposta à pergunta do versículo 9, quem conhecerá o coração? Nem mesmo eu conheço o meu coração, mas o Senhor conhece. Tanto conhece como fará, como julgará e retribuirá segundo as nossas ações. Então é importante pensarmos nisso. Lá em Romanos 8, versículo 27, lá diz que o Senhor é aquele que sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito. Mateus 12, versículo 25, lá está dizendo que Jesus, reconhecendo-lhes os pensamentos, as cogitações internas do coração. Aqui é o momento em que Jesus estava reprovando os fariseus, mais um confronto com os fariseus. Jesus conhecendo-lhes os pensamentos. E em Mateus 22 e 18, em um novo confronto com os fariseus, lá o autor, o escritor Mateus diz: conhecendo-lhes a malícia, conhecendo a iniquidade, o pecado que havia no coração deles. Então Jesus tinha esse conhecimento, mesmo esvaziado, Jesus manteve poder para conhecer mentes. E olha, não apenas o que as mentes pensavam, mas a essência, o grau de pureza e o grau de impureza, o grau de maldade em que eles pensavam. O fato é que Paulo realmente ele desprezava qualquer tipo de julgamento que envolvesse os propósitos internos do coração dele. Ele desprezava isso porque era inválido. O motivo é óbvio, é claro o motivo. Ninguém tem autoridade para fazer este tipo de julgamento. Somente o Senhor. Esse é um julgamento sem efeito e, na grande maioria das vezes, não estou dizendo que nunca você vai acertar em um tipo de julgamento desse, mas a grande maioria das vezes é totalmente injusto. Vamos ver só alguns exemplos na palavra de Deus. Lá em Êxodo capítulo 14, Êxodo, você sabe contar a história da saída do povo de Israel do Egito, o êxodo, a fuga do Egito. E chegou o momento em que o povo começou a contestar Moisés, e é um povo que, mesmo vendo todas as obras de Deus, era um povo incrédulo, e o povo começou a contestar Moisés e a colocá-lo contra a parede. E lá em Êxodo capítulo 14, versículos 11 e 12, tem uma pergunta ferina
que é feita a Moisés, de se você queria nos matar, por que você não nos deixou logo lá no Egito? Olha só uma pergunta dessa, toda revestida de um julgamento das intenções internas do coração de Moisés. É como se o motivo de Moisés tirar o povo do Egito fosse apenas uma fachada, né? Tirar o povo do Egito era apenas uma fachada, porque na verdade Moisés queria era aniquilar o povo. Essa era a intenção de Moisés. Então foi isso que a pessoa declarou com esta pergunta. Outro exemplo, Eliabe, irmão de Davi, naquele momento em que Davi vai visitar seus irmãos na guerra, a mando de seu pai, levando algumas coisas, e quando chega lá, Davi se depara com aquele gigante blasfemando, né, o nome de Deus, e Davi começa a fazer perguntas, e Eliabe interfere e diz que conhecia muito bem Davi, sabia que ele estava lá, era só para ver a guerra, essa era a intenção dele. Então, Eliabe não conhecia o coração do irmão dele, foi extremamente injusto. Nós que conhecemos a história sabemos muito bem disso. Mas será que existe alguma semelhança entre aquele povo de Israel que colocou Moisés contra a parede, que fez insinuações? Será que existe alguma semelhança entre Eliabe, que julgou o coração do irmão dele, e nós? Qual é a semelhança que existe entre nós e Eliabe? Qual é a semelhança que existe entre nós e aquele povo que foi tirado do Egito, em termos de julgar intenções do coração? Outro exemplo é Gerias. Gerias era um capitão da guarda no tempo de Jeremias. Está lá descrito em Jeremias 37, versículos 11 a 14. Era um momento em que os caldeus estavam para atacar Jerusalém, e Jeremias sai da cidade, e então ele é preso por Gerias, que era o capitão da guarda, e Gerias inventou um motivo para prender Jeremias. Ele inventou que Jeremias estava fugindo para se aliar com os caldeus e por isso o prendeu. Na verdade, lá Jeremias estava realmente saindo da cidade, mas Jeremias ia tomar posse de um quinhão, de uma herança que ele tinha recebido fora da cidade. Então ele estava saindo para isso. Mas Gerias julgou errado, não quis conversa e prendeu Jeremias, né? Então, mais um exemplo na palavra de Deus. E alguns exemplos práticos na nossa vida, no nosso dia a dia, na igreja. Por exemplo, um irmão sobe para cantar lá na frente. É possível que alguém pense, ele está subindo lá, ele não vai louvar a Deus, ele vai se mostrar. Um irmão que faz uma oração, gosta de orar em público, gosta de orar na igreja, né? É possível que alguém julgue o coração daquele irmão que ele está só tentando se mostrar, tentando mostrar que ora bonito. Enfim, várias coisas, vários tipos de serviços, tipos de obras que nós fazemos. É possível que haja julgamentos por trás daquilo, julgamentos que envolvem as intenções do coração de quem está fazendo aquelas obras. Por exemplo, em casa, um exemplo de casa, por exemplo, o marido deixa a sua roupa suja em cima da cama ou uma camisa em cima da cadeira. Eu costumava fazer isso, graças a Deus me livrei desse pecado. Mas depois de ter combinado com a esposa que não iria fazer isso, o marido acaba deixando de novo a roupa suja em cima da cama, ou nas cadeiras, ou em cima das mesas. E aí a esposa diz, eu sei que ele está fazendo isso só para me provocar. Esses são exemplos práticos, porque na verdade a esposa não sabe, né? Pode até ser, mas
ela não sabe, então ela não pode fazer este tipo de julgamento. Esse é um julgamento inválido, pois presume que ela conhece o que se passa no coração do marido, e em várias situações do nosso dia a dia, estas coisas podem acontecer. Aliás, além de inválido, esse tipo de julgamento é pecaminoso, porque está assumindo o papel de Deus. É um julgamento muito perigoso de se fazer. Nós deveríamos temer muito nos aventurar em fazer estes tipos de julgamento. É interessante que julgar o íntimo das pessoas é tão errado que causa indignação em qualquer pessoa, né? Causa indignação em nós quando a gente escuta uma declaração de alguém que está julgando as intenções dos outros. Isso nos indigna. Mas nós somos grandes praticantes disso, infelizmente. Por que será que nós caímos tanto nesse erro de julgar os corações dos outros, as intenções dos outros? Nós temos mania de querer roubar a glória de Deus para nós. Nós temos mania de querer a glória de Deus. Geralmente, quando nós acusamos alguém, nós também estamos nos livrando ou tentando esconder algo errado, algo incômodo, tentando nos livrar deste peso que há em nós, tentando nos justificar também. Ou seja, isso é por maldade ou por puro comodismo mesmo. Nós não queremos nos esforçar, então acusamos os outros de estarem se esforçando para se mostrar. Devemos ter muito cuidado com isso. E sabe o que é pior? Quando eu faço um julgamento desse tipo, quando eu julgo as intenções de um irmão que faz qualquer coisa, esse irmão ele não tem como provar que eu estou falando, que eu não estou certo, né? O outro não tem como mostrar o seu íntimo. Então, nós não temos como ser desmascarados. E aí, neste caso, é uma covardia muito grande quando nós acusamos um coração. Nós gostamos de inventar as coisas. Nós, muitas vezes, são expressões que costumam sair da nossa boca, né? Você está pensando que me engana? Ou então, fulano está pensando que me engana? Eu conheço muito bem aquele camarada. Eu sei qual é a intenção dele. Então, nós gostamos muito de fazer estas coisas. Nós fazemos isso, cometemos esse erro porque a nossa carne gosta de difamar. A nossa carne, ela ela gosta de difamar aquilo que ela não compreende. A palavra de Deus diz isso lá em Judas, versículo 10. Aquilo que normalmente nós não compreendemos, nós gostamos de desdenhar, de difamar destas coisas. E outra coisa é que nós sabemos que, em princípio, todos nós temos corações ruins, né? Enganosos. Então, a chance de acertar, quando nós fazemos esse julgamento, ela é uma chance, vamos considerar que é uma chance alta de acertar, não é? Nós achamos que a chance é alta de acertar, então a gente faz um julgamento, quase na certeza de que estamos certos. Mas não é assim. Nós vamos dar conta ao nosso Deus de cada julgamento de coração que nós fizermos, exatamente quando ele vier, como está descrito aqui no versículo 5 do nosso texto, diz: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. O que será que nós receberemos da parte de Deus? Será mesmo o seu louvor? Ou será que Deus vai nos louvar, vai nos dar uma palavra de louvor? Você realmente foi um servo fiel, você teve boas intenções
E você também não julgou os corações e as intenções dos outros? Ou será que receberemos uma reprovação do Senhor por estarmos julgando os corações, julgando as intenções, os propósitos dos corações alheios? Que o Senhor nos livre destas muitas e constantes tentações na nossa vida de fazermos esses tipos de julgamentos, de julgarmos intenções de quem quer que seja. Que o Senhor nos livre, que o Senhor nos dê força e busquemos na sua palavra o auxílio para que nós possamos nos livrar deste erro, deste julgamento proibido, deste julgamento errado. E vamos orar de que o Senhor nos abençoe e firme isso nos nossos corações. Senhor, nós agradecemos por Tua palavra, pedimos que o Senhor trabalhe no nosso coração, nas nossas mentes, para que nós nos concentremos em Te honrar, para que nós jamais façamos julgamentos que não nos pertencem, julgamentos de coisas ocultas que nós não compreendemos, que nós não entendemos, e que assim nós possamos viver uma vida santa e justa diante do Senhor, como ministros de Cristo, como bons despenseiros da Tua graça. Ajuda-nos, Senhor, pois somos tão falhos nestes pontos. Nós pedimos estas coisas e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.